Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um patrono ou doar uma pequena quantia usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas à nossa convidada desta noite, professora Radhika Desai. A professora Desai leciona na Universidade de Manitoba e na London School of Economics. Ela é mais conhecida por seu trabalho sobre economia geopolítica, uma abordagem que relaciona o poder político global com as estruturas econômicas, e por sua crítica à globalização neoliberal, à hegemonia dos Estados e à teoria econômica dominante. Professora Desai, seja bem-vinda de volta ao Índia e à Esquerda Global. Welcome back to India and Global Left. Muito obrigado, Jyotiman. É ótimo participar do seu programa maravilhoso. Eu queria entender com você o que está acontecendo na economia geopolítica. E achei que um bom ponto de partida seria o que os Estados Unidos estão fazendo sob o pretexto dessa guerra tarifária, dessas chamadas tarifas. Pelo que entendo, nos últimos 20 anos, pelo menos desde a crise financeira global, houve uma estagnação tremenda na base da sociedade imperial, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Na prática, as elites estão tentando fazer algo, ou pelo menos criar a impressão de que estão fazendo algo, para conter esse descontentamento, mas sem conseguir enfrentar as verdadeiras elites, as elites financeiras, as grandes corporações multinacionais. Enfrentá-las exigiria mudanças drásticas nas leis tributárias, nas leis do salário mínimo, etc, etc. Mas eles não estão fazendo isso, e por isso estão intensificando a guerra na periferia. E é isso que estamos vendo. Então esse é o meu entendimento geral. Mas se você puder aprofundar nisso e nos contar como você interpreta o que os Estados Unidos estão fazendo com o Sul global em particular. Sim, essa é uma boa pergunta. E minha resposta continua se desenvolvendo. Mas basicamente permanece a mesma que venho dando desde que Trump foi eleito, e certamente desde janeiro, quando ele foi empossado. Minha posição sempre foi, e devo dizer também, que diferentes pessoas tentaram enxergar um método na loucura dele, sabe? Que, ok, pode parecer que o Trump está fazendo todo tipo de coisa realmente estúpida, coisas desagradáveis, etc., mas, de alguma forma, por trás disso, existe um método na loucura dele. Existe algum tipo de plano racional. Por pior que possamos pensar disso, existe um plano racional. Badly we may think of it, there is a rational plan. And also, by the way, I have been noticing lately in particular... E também, aliás, tenho notado ultimamente, em particular, que vários grandes jornais, por exemplo, o Financial Times, o The Guardian ou outros, passaram a dizer, sabe, por mais que possamos odiar o Trump, isso ou aquilo pode fazer sentido. Então, este ou aquele aspecto do programa do Trump está sendo discutido como se, de alguma forma, pelo menos partes dele fossem coerentes, ou talvez haja algum tipo de coerência geral que normalmente não suspeitaríamos. Mas minha opinião sempre foi que Trump é um sintoma, ele não é um agente da crise. Ele é um sintoma de uma crise muito profunda na qual os Estados Unidos se encontram lutando. O Reino Unido, que na verdade está em uma situação ainda mais complicada, em muitos aspectos, também se encontra nessa situação. Mas eu diria também que até certo ponto, todo o mundo capitalista avançado, o que podemos chamar em linguagem mais antiga de países imperialistas, se encontra nessa crise. Então, por enquanto, vamos nos ater apenas aos Estados Unidos. Como você apontou corretamente, os Estados Unidos, não as Nações Unidas. Recentemente fiz um discurso sobre as Nações Unidas, então isso está na minha cabeça. Ok, então vamos nos ater aos Estados Unidos. Basicamente, os Estados Unidos, nos últimos 45 anos, desde pelo menos 1980, vem adotando políticas neoliberais. A ideia básica das políticas neoliberais é que a crise de estagnação dos anos 1970 aconteceu por causa de intervenção estatal excessiva. E a maneira de restaurar o dinamismo produtivo do capitalismo
seria liberá-lo dessa regulação, da tributação, das várias outras obrigações que foram impostas ao capital e assim por diante. Ao longo dessas últimas 4 décadas e meia, praticamente em cada década, eu diria, o neoliberalismo mudou de forma porque, francamente, ele não funciona. Ele não restaurou o dinamismo produtivo do capitalismo, não aumentou o investimento, não aumentou o crescimento. A única coisa que isso conseguiu foi a financiarização progressiva, ou melhor, cada vez mais profunda, do capitalismo americano. Desindustrialização, financiarização, perda de bons empregos na indústria, aumento da desigualdade, e isso é tudo que esse sistema jamais produzirá. No entanto, as elites americanas continuam comprometidas com ele, porque, francamente, como você sabe, o chamado sistema democrático americano é apenas a melhor democracia que o dinheiro pode comprar. E de que dinheiro estamos falando? Estamos falando do dinheiro da classe capitalista corporativa. Então, eles basicamente financiam este ou aquele político, e este ou aquele político chega ao poder e faz mais ou menos o que a classe capitalista exige. E vou dizer só mais uma coisa antes de entrar na crise, a crise propriamente dita, a crise multifacetada, e é que, claro, o neoliberalismo não iria restaurar o dinamismo produtivo, porque o dinamismo produtivo dos anos dourados não foi um produto do capitalismo, foi precisamente um produto das reformas que foram impostas ao capitalismo naquela época. Alguns autores chegaram a chamá-las de reformas socialistas, reformas que jamais teriam sido cogitadas antes de cerca de 1945, teriam sido descartadas como socialistas. Mas após a terrível grande crise anterior do capitalismo, do imperialismo, a crise de 30 anos de 1914 a 45, isso de alguma forma se tornou possível. Elas foram implementadas na era dourada do crescimento. Particularmente, você sabe, a era dourada devido ao fato de que, ao insumo da classe trabalhadora, a demanda é mais ampla que a período. Mas é claro que, uma vez que você começou a reverter essas reformas, só poderia obter aquilo que o capitalismo nu e não reformado realmente é. E é isso que explica as últimas muitas décadas. Então, o que temos agora é que esses políticos não vão abrir mão de seu compromisso de, essencialmente, libertar o capital das restrições que foram impostas a ele. E temos visto cada vez mais liberdade, e assim por diante. Isso levou à financiarização, desindustrialização e assim por diante. Isso resultou, portanto, em desigualdade social e na divisão da sociedade entre os que têm e os que não têm, de maneiras cada vez mais evidentes. Isso levou à polarização política. E Trump é um resultado dessa polarização política. Ele parece diferente do restante dos políticos de sempre. E ele é diferente em apenas um aspecto. E ele percebeu muito cedo que você não pode vencer. Ele percebeu já em 2016 que não se pode vencer eleições dizendo aos eleitores americanos que a economia dele está indo bem, que era basicamente o que os democratas e os republicanos do establishment faziam. Você não pode fazer isso. Então ele disse a eles, sua economia está indo muito mal. Mas claro, se ele vai servir aos mesmos grupos capitalistas que seus colegas do Partido Democrata e por aí vai, seus colegas do círculo de Jeffrey Epstein, vamos chamá-los assim, então ele também teve que contar uma mentira para eles. E essa mentira era que seus problemas surgem de questões comerciais, tarifas, comércio com a China e, claro, dos imigrantes. E você viu toda essa hiperatividade em torno das tarifas, em torno dos imigrantes, mas é claro que nenhuma dessas coisas vai ser. Primeiro, elas não são soluções reais, e mais do que isso, ambas têm o potencial de prejudicar justamente os interesses das classes que ele sempre quis representar. Então, ele não consegue implementá-las de forma consistente ou adequada. Quer dizer, ele impõe tarifas, mas então se o CEO da Apple vem, diz palavras agradáveis para ele e lhe dá presentes, ele modifica as tarifas, no caso da Apple, etc.
then he modifies them in the case of Apple, etc. So it's all been a great show because Então tudo isso foi um grande espetáculo, porque, e também em relação aos imigrantes, no início ele ia deportar 11 milhões de imigrantes. Claro, eu não desejo a deportação de nenhum imigrante, mas vamos considerá-lo nos próprios termos dele. Depois isso foi reduzido para vamos deportar apenas os criminosos e assim por diante. E então, você vê, houve essa coisa muito desigual, porque impor tarifas inevitavelmente, ok? Ele passou por esse turbilhão de ações entre 2 de abril e agora ele voltou sua atenção para as guerras. Podemos falar sobre isso se você quiser, mas ele fez um trabalho bastante confuso, sem lógica ou razão. Ele, claro, tentou conseguir algumas outras concessões que talvez queira por motivos próprios, mas ele as impôs. Ele fez o que fez, coisas terríveis com os imigrantes, mas não deportou nem de perto 11 milhões ou mesmo todos os criminosos. Francamente, se o Estado americano tem ou não capacidade para isso é uma outra questão. Mas as tarifas vão aumentar os custos para as empresas, para as grandes corporações, para os amigos corporativos. Deportar imigrantes também vai aumentar os custos, porque, claro, a mão de obra imigrante barata não estará mais disponível. Então, não é possível para ele implementar nenhuma dessas políticas de forma consistente. Portanto, Trump sempre será, ele é um sintoma, ele sempre será pressionado, por um lado, pela necessidade de ao menos parecer cumprir suas promessas de campanha, e, por outro, pela necessidade de servir seus amigos corporativos, que é o verdadeiro motivo de ele estar lá. É assim que eu vejo Trump. Sim, acho que eu queria te perguntar qual é o impacto dessa escalada, digamos assim, na periferia. E por periferia, quero dizer o sul global. Uma das coisas discutidas anteriormente sobre os BRICS era que os BRICS parecem uma plataforma mais tecnocrática, onde as conversas giram em torno do uso dos fundos do Banco dos BRICS como uma alternativa em termos de fundo de reservas contingentes ao FMI, para que os países do sul global possam estabilizar melhor suas crises de balanço de pagamentos, ou digamos mais investimentos em infraestrutura como alternativa ao Banco Asiático de Desenvolvimento e ao Banco Mundial. Mas a fraqueza, como foi chamada, era a falta de uma política coerente por parte do sul global. Minha percepção é que estamos vendo algum tipo de surgimento de, bem, nunca podemos ter certeza de para onde isso vai, mas pelo menos neste momento, algum tipo de emergência. Desde o declínio do movimento dos não alinhados, nos anos 1980, de uma política do sul global. Isso pode se unir a esses arranjos relativamente tecnocráticos dos BRICS, que podem, ou pelo menos têm o potencial, de criar uma política eficaz do sul global como um baluarte contra a escalada imperial. Quero dizer, é assim que vejo o quadro geral. Quais são seus pensamentos sobre como têm sido as respostas coletivas do sul global? Bem, você sabe, eu venho argumentando desde que começamos a falar e o mundo começou a falar muito sobre os BRICS. Quero dizer, tem uma coluna de 2013 ou 2014 que escrevi no The Guardian dizendo que os BRICS estão criando uma frente maior contra o Ocidente e assim por diante. No entanto, fui muito claro em um ponto muito importante. Os BRICS são tão fortes quanto seu compromisso com políticas que rejeitam, modificam profundamente ou nunca aplicam o neoliberalismo. Então eu diria, por exemplo, que a China nunca aplicou o neoliberalismo. Rússia, Brasil, países como esses passaram por grandes dificuldades, no caso do Brasil nos anos 80 e 90 e no caso da Rússia nos anos 1090. E então eles basicamente perceberam que essas políticas não eram boas para eles. E claro, no caso da Índia, historicamente, aplicamos o neoliberalismo de uma forma consideravelmente modificada. Por exemplo, a Índia mantém um setor estatal muito significativo, etc. E lembre-se, naquela época em que eu escrevia, a Índia tinha liderado pelo governo, liderado pelo BJP. Mas, basicamente,
Além disso, a Índia não dependeu do mercado de eurobônus, que é um mecanismo tremendo da globalização neoliberal. Só queria acrescentar isso. Desculpe. Sim, mas quero dizer, não tenho certeza até que ponto o Brasil dependeu disso. Mas a Rússia, claro, também não poderia depender. Então sempre tivemos esses países excepcionais. Mas concordo com você e vamos chegar lá. Quero dizer, toda a questão dos controles de capital acho que é algo muito relevante em qualquer discussão desse tipo. Mas deixe-me apenas dizer que era realmente sobre o neoliberalismo. Então, essencialmente, você sabe, o orçamento em questão pelo periodismo e algo super simples. O neoliberalismo diz mercados livres, livre comércio e tudo ficará bem. Você deve abrir seus mercados, deve abrir seu comércio, deve desregulamentar, deve minimizar a intervenção do Estado, etc. E tudo ficará bem. O problema é que esse é precisamente o discurso do imperialismo. Porque, historicamente, sabemos que nenhum país, absolutamente nenhum país, se desenvolveu por meio de mercados livres e livre comércio. Para se desenvolver, sempre é necessário, ao menos, modificar esses mecanismos, se não rejeitá-los diretamente. Para a essência que quer ser em um projeto de uma versão mais forte de industrialização liderada pelo Estado. E, portanto, é sempre essa opção, não é assim? E o que vimos no mundo, basicamente, é que nos anos 80 e 90, graças à crise da dívida criada pelo choque Volcker, que levou muitos países a uma grande crise de endividamento, o FMI e o Banco Mundial conseguiram impor políticas de ajuste estrutural e forçar o neoliberalismo sobre eles. Mas, basicamente, ao final dos anos 1990, especialmente depois que o mundo inteiro meio que parou para assistir o que o FMI fez com a Coreia do Sul em particular, as pessoas começaram a perceber que o FMI e o Banco Mundial não estavam oferecendo as políticas necessárias, etc. Assim, as carteiras de empréstimos do FMI e do Banco Mundial encolheram. Muitos países simplesmente pagaram o FMI e o Banco Mundial e disseram: não vamos mais pegar empréstimos com vocês. Assim, a pressão neoliberal foi reduzida. Claro, o que também aconteceu nesse período foi que muitos países começaram a tomar empréstimos no mercado internacional. O que também foi possível porque, basicamente, desde o início dos anos 2000, com exceção de um breve episódio entre 2005 e 2008, de meados dos anos 2000 até cerca de 2022, tivemos uma política de dinheiro fácil por parte dos países ricos. Os países imperialistas liderados pelo Federal Reserve, cujo verdadeiro objetivo tem sido, claro, manter os mercados de ativos em alta, manter os valores dos ativos elevados, mas sempre fazendo isso em nome de evitar a deflação, manter o crescimento, etc. Mas a verdadeira razão nunca foi, eles nunca se importaram realmente com o crescimento ou com os níveis de emprego e coisas do tipo. Então, esses países do terceiro mundo também começaram a tomar empréstimos nesses mercados. Mas, de qualquer forma, voltando à questão dos BRICS, acho que desde a época em que escrevi isso, e mesmo naquela época eu deixei muito claro que as políticas neoliberais não deveriam ser seguidas de forma plena ou consistente. Esse é o ponto principal, é isso que une os BRICS. Mas desde então tivemos tanto o governo Bolsonaro no Brasil, em particular, quanto o governo Modi na Índia. E, claro, a África do Sul também teve, para ser franco, governos que, em maior ou menor grau, mantiveram seu compromisso com o neoliberalismo. A África do Sul sempre foi um pouco um membro honorário naquela época. Então, o que vemos agora é que a economia indiana não está indo muito bem, nem necessariamente a economia. E você sabe, também lembre-se de que naquela época houve um grande boom das commodities, então muitos países também surfaram nessa onda. Agora, o que estamos vendo é uma situação em que a China, claro, está mantendo um ritmo de crescimento muito bom, graças à sua economia socialista, planejada, etc.
A Rússia, em parte sob a pressão das sanções, da guerra na Ucrânia, etc., e, claro, de sua parceria com a China, tem se saído relativamente bem, conseguindo manter uma taxa de crescimento muito alta e assim por diante, ao contrário das intenções do governo Biden, que basicamente pretendia sancionar a economia russa de volta à Idade da Pedra e reduzir o rublo a escombros e assim por diante. Acho que eles estão indo bem. Mas além disso, quero dizer, especialmente Índia, África do Sul e Brasil, eles não estão indo tão bem, porque você sabe, a Índia em particular se tornou um membro de carteirinha do clube neoliberal. Agora é nesse contexto que os últimos acontecimentos estão ocorrendo. Então eu diria que países como a Índia, quero dizer, líderes como Modi, gostariam de nada mais do que correr para os braços dos Estados Unidos, levar a Índia para o abraço dos Estados Unidos. É isso que o BJP tem seguido de forma consistente. Também foi responsável pela crescente parcialidade da Índia em relação a Israel, quando, na verdade, a Índia foi um dos apoiadores históricos da causa palestina e assim por diante. Isso está mudando, mas o que você vê acontecendo nessa situação é que, devido à necessidade das políticas de legitimidade de Trump e à necessidade dele parecer estar cumprindo suas promessas ao povo, alguns desses países estão sendo prejudicados por isso. Então, a Índia foi prejudicada por isso, o Brasil foi prejudicado por isso e assim por diante. Portanto, é claro que eles estão sendo empurrados na direção da China e, claro, da Rússia. E, claro, China e Rússia declararam sua parceria sem limites. Eles estão cooperando cada vez mais com uma série de outros países que são alvos de sanções americanas e ocidentais, incluindo Venezuela, Irã e assim por diante. E, claro, a RPDC, Coreia do Norte e assim por diante. Então, parece que está se formando uma aliança anti-imperialista bastante diferente. E claro, o fato de a Índia estar sendo afastada dos Estados Unidos pelos próprios Estados Unidos e se aproximando da China e da Rússia, graças ao petróleo russo, é algo positivo. Mas à medida em que a classe capitalista corporativa indiana permanece no poder, não há um movimento amplo que a tenha removido do poder, etc., e à medida em que os líderes que os representam continuam comprometidos em manter a Índia, você sabe, dentro dessas restrições, ainda esperando por uma aliança com os Estados Unidos e potências ocidentais, acho que estamos diante de uma situação extremamente complexa. Não é tão fácil de dizer. Teremos que ver o que acontece. Mas você sabe, e naturalmente Modi não é outro Trump. Modi venceu eleições, eu diria que não com tanto sucesso quanto Trump, mas ainda assim venceu eleições alegando todo tipo de coisa, sabe? Prometendo fazer todo tipo de coisa em nome do povo comum. E veja bem, agora, depois de ter proposto aquelas leis agrícolas, de ter se oposto aos agricultores por quase 1 ano e meio antes de finalmente cancelar suas próprias leis, ele agora se apresenta como o grande defensor dos agricultores indianos contra as exigências americanas de reduzir tarifas e coisas do tipo. Mas tudo isso, quero dizer, na minha opinião, Modi só tem uma política econômica, fazer o que a classe capitalista corporativa quer. Mas ele precisa fazer isso dentro das limitações da fraqueza econômica da Índia. Se ele não fizer, se a Índia não importar petróleo russo, não só os Ambani ficarão muito insatisfeitos, já que são alguns dos principais beneficiários dessa importação, mas haverá um nível de inflação que criará enorme agitação e outras dificuldades políticas, que tenho certeza de que até os piores e mais pró-americanos CEOs indianos reconhecem. Estamos diante de uma situação muito complexa e acredito que muito depende das forças internas que surgirem dentro desses países do BRICS. Será que os países do BRICS vão gerar forças internas capazes de sustentar uma aliança com os poderes anti-imperialistas não ocidentais? Essa é a questão que temos diante de nós hoje. E talvez, de certa forma, vou dizer só mais uma coisa. Parece que hoje a política internacional está impulsionando a política interna em uma determinada direção. Mas a política interna não é tão fácil de direcionar. Não é tão fácil conduzir a política interna. Então vamos ver o que acontece.
hurt domestic politics. So let's see what happens. Você tocou em um ponto muito importante sobre os limites desse tipo de aliança do Sul global na ausência de uma transformação doméstica muito mais profunda. Porque, no fim das contas, se você continuar dependendo das forças econômicas globais, seja o ingresso de capital de portfólio, o mercado de eurobônus, ou até mesmo, em certa medida, as exportações de commodities, no caso do Brasil, você não conseguirá enfrentar o núcleo imperial de forma muito direta, mesmo que haja uma consolidação política que possa ocorrer devido a esse tipo de escalada imperial tão explícita. Quero discutir alguns desses pontos com mais detalhes, mas talvez possamos ficar mais uma rodada na política dos BRICS e do Sul global. BRICS and the Global South for one more round. It seems to me that this Parece-me que essa relação imperial que foi imposta ao Sul global tem dois pilares diferentes. Um é essa demonstração muito direta e ostensiva de força política, que recaiu sobre as chamadas nações inimigas. Isso veio na forma de sanções e todo tipo de escalada. Cuba, Venezuela, Irã, em certa medida Rússia e China, em certa medida em alguns casos. E vimos essas escaladas desde 2015. Depois, houve a transformação econômica mais sutil, realizada através do FMI, OMC, Banco Mundial e todo tipo de teoria econômica neoliberal, prometendo que se você se abrisse para os mercados livres, conseguiria exportar e ganhar suas reservas internacionais, e até mesmo atrair fluxo de capital para basicamente equilibrar seus pagamentos, mesmo que estivesse com déficit na balança comercial. E me parece que o tipo de guinada vulgar que os Estados Unidos estão tomando acabou provocando uma espécie de iranização ou cubanização até mesmo de países como a Índia, que estava aqui para se transformar sob o disfarce de uma amizade política maior, mas havia uma transformação econômica muito mais profunda. Então, o que isso efetivamente fez, na minha análise, foi tornar transparente a fase mais brutal da transformação imperial neoliberal que estava moldando a relação entre o centro e a periferia. Essa é uma análise justa? Sabe, quero dizer, você não está errado. A questão é realmente em que aspecto, de que maneira você descreve e analisa isso, certo? Então, me parece que o que você está dizendo, e me corrija se eu estiver errado, é que os países imperialistas, que historicamente dependeram da criação de certas estruturas de governança econômica internacional que os favorecem, fazem parecer que o sistema está funcionando perfeitamente bem e de forma justa, incluindo todo mundo e assim por diante. Mas os verdadeiros beneficiários são eles mesmos. Exatamente. E agora, no entanto, o capitalismo imperialista e o imperialismo chegaram a um ponto tão lamentável que, para conseguirem o que querem, e o que eles querem pode ser algo muito complexo, porque neste momento, como eu disse, se Trump é realmente um sintoma de uma crise, então qualquer coisa que Trump faça não pode ser facilmente interpretada como estando no interesse dos Estados Unidos. Construed as being in the interest of the United States. It is what the leaders of the US must do if they are to remain. É isso que os líderes dos Estados Unidos precisam fazer se quiserem permanecer no poder. E não há absolutamente nenhuma garantia de que mesmo que haja outro presidente em 2028, isso vá mudar, porque não terá resolvido as questões subjacentes que a sociedade americana enfrenta, que a sociedade dos Estados Unidos enfrenta. Então parece que eles estão atacando as instituições sobre as quais presidiram. E eu diria que agora é aqui que, em particular, a China entra em cena. E todo o resto meio que depende disso. O que a China mostrou é que, deixe-me reformular, o que a China representa é o simples fato de que o capitalismo monopolista em seus países de origem hoje é incapaz de gerar crescimento. Ela é incapaz de produzir um tipo de economia que possa gerar prosperidade de forma ampla, em que pelo menos 3/4 ou 2/3 da sociedade estejam, no mínimo, indo bem. Eles já não conseguem produzir nem isso, muito menos uma sociedade que permita que todos prosperem.
E a propósito, eu discuto isso especialmente no meu livro mais recente, Capitalismo, Coronavírus e Guerra, que você deve informar aos seus espectadores que está disponível gratuitamente. Qualquer pessoa pode baixar o PDF. Mas eu explico isso lá, que Marx havia previsto isso, e também mostro como a história do capitalismo, desde o final do século XIX e início do século XX até hoje, comprova esse ponto. Mas, basicamente, a questão é que o capitalismo monopolista, não importa quanta liberdade você lhe dê, na verdade, especialmente se você lhe der liberdade, é capaz de produzir apenas o tipo de sociedade propensa a crises que temos hoje nos Estados Unidos, no Reino Unido e, em menor grau, nos outros países capitalistas avançados. Enquanto isso, a China está mostrando que é possível aproveitar as forças de mercado, desde que isso seja feito dentro de uma estrutura geral de planejamento que tenha um propósito claro, em um sistema capaz de aprender com seus erros. Porque não tenho dúvidas de que a China cometeu erros. Mas o grande mérito da China e do Partido Estado Chinês é que, pelo menos até agora, eles provaram ser uma estrutura capaz de aprender com seus erros. E a China mostrou que, na verdade, é possível desenvolver as capacidades estruturais e tecnológicas que já alcançamos, aquelas que a humanidade já possui, em um grau muito maior em um sistema como esse, em uma economia planejada, do que no capitalismo monopolista. Então, para mim, basicamente, quase toda essa agitação que você vê é, além de ser resultado da própria crise dos Estados Unidos, também, em grande parte, por causa da ascensão da China. A única maneira pela qual a classe dominante dos Estados Unidos, China em particular, pode continuar a comunicar com a China. Ambos continuam sendo a classe dominante dos Estados Unidos e, pelo menos, seguem tentando dominar o resto do mundo ao lidar com o desafio chinês. Porque lembre-se, meu argumento é que os Estados Unidos nunca foram hegemônicos. O que vemos como teoria da estabilidade hegemônica é essencialmente o desejo das classes dominantes americanas de alcançar esse tipo de domínio disfarçado de teoria. Isso nunca funcionou. E os Estados Unidos estão fracassando de forma mais espetacular do que nunca. É assim que eu interpretaria. É por isso que os Estados Unidos parecem atacar as próprias instituições que criaram as instituições de governança econômica liberal. E acho que vou dizer mais uma coisa. Sabe, uma das coisas que realmente irrita os Estados Unidos, e até mesmo seus líderes mais sensatos, já irritava os Estados Unidos há 10 anos, é o fato de que a China, como país em desenvolvimento, recebeu muitas isenções das regras da OMC e assim por diante, como todos os países em desenvolvimento podem receber. E sabe o que isso me diz? É que mesmo quando a OMC foi criada, e lembre-se, a China não fez parte da OMC, a China entrou 5 anos depois, mas mesmo quando a OMC foi criada, o líder da indústria do desenvolvimento tem ainda presente. Sabe, eu me lembro de economistas políticos muito respeitados publicando livros dizendo coisas como a OMC representa a recolonização do terceiro mundo, etc. E eles não estavam errados. Essa era a intenção. Mas o fato é que o legado da luta do Sul pelo desenvolvimento, um legado que remonta, como você bem apontou, à Conferência de Bandung, ao movimento dos não alinhados, a demanda por uma nova ordem econômica internacional, etc. As insatisfações que permanecem com o sistema desde a rodada de Tóquio, quando todos esses países em desenvolvimento foram admitidos no que então era o GATT, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, esse legado ainda criou esse espaço para que um país como a China pudesse dizer, ok, nós somos um país em desenvolvimento, portanto estamos isentos. O problema é que o restante dos países em desenvolvimento não tem explorado esses nichos porque não possuem, como você estava dizendo, e como concordamos anteriormente, as estruturas políticas internas necessárias para, digamos, ter um Estado desenvolvimentista que aproveite essas vantagens internacionalmente e reestruture a sociedade internamente de forma a criar um desenvolvimento amplo, produtivo, igualitário e não financeirizado.
mas isso não estamos vendo. Na verdade, estamos vendo praticamente o oposto desde que a OMC foi criada. Os Estados Unidos têm uma contrária à OMC. Não é tanto que sejam contra o FMI e o Banco Mundial. Esses ainda estão sob controle dos Estados Unidos. Então, isso não é um problema tão grande, mas a OMC em particular tem sido um grande problema para os Estados Unidos. E isso porque a China mostrou como uma economia socialista ou não capitalista pode se sair muito melhor. E eu também deveria dizer mais uma coisa, ou talvez sim, quero dizer, é isso, sabe? A China se saiu, claro, muito bem, mas outros países que foram forçados a adotar um modelo socialista, estou pensando particularmente no Irã, ou socializante, devo dizer. Não quero dizer que o Irã é socialista, mas um modelo socializante, um modelo de crescimento nacional autônomo, e acima de tudo a RPDC, a Coreia do Norte, esses países sobreviveram. Isso é surpreendente. E hoje os Estados Unidos não podem facilmente cogitar atacá-los. The US cannot easily contemplate attacking them. This is an astonishing thing because, as Engels said, isso é algo surpreendente, porque como Engels disse há muito tempo, você não pode ter bons armamentos sem uma boa economia. Em certo sentido, a qualidade dos armamentos ocidentais está declinando junto com a qualidade da economia ocidental, enquanto em alguns outros países eles têm pelo menos os meios para uma defesa sólida, e não têm nem os meios nem a intenção de serem imperialistas no sentido em que os Estados Unidos são. Mas no restante, eles são bastante capazes de se defender. E isso faz parte do cenário sobre o qual estamos falando, onde é um quadro complexo, mas é possível perceber os contornos de uma frente anti-imperialista emergindo. Sim, quero dizer, além da questão da hegemonia e da força, quero dizer, eu sempre gosto de ver isso como uma combinação de hegemonia e força, que é sempre usada para, de certa forma, estender o domínio. E isso não é fixo, está sempre mudando. Quero dizer, há momentos em que as coisas vão melhor, e você pode fazer isso de uma maneira mais sutil, e há momentos em que é preciso usar mais força. Quero dizer, se você olhar, mas se me permite dizer algo aqui, veja, antes de tudo, acho que o uso da ideia de hegemonia de Gramsci para descrever as relações entre países ou grupos antagônicos sempre foi equivocado. Lenin, que originou o termo hegemonia, nunca usou o termo para descrever a relação entre a burguesia e a classe trabalhadora, que é basicamente o que Gramsci fez. Ele nunca teria usado porque são classes fundamentalmente antagônicas, e ele jamais teria usado o termo hegemonia para descrever países imperialistas e imperializados. E a segunda coisa que eu queria dizer rapidamente é... Qual era a segunda coisa que eu ia dizer? Então, sim, quero dizer sim, você sabe, força e consentimento. Sim, então a complexidade do momento atual é que a debilidade econômica dos países ocidentais também está produzindo debilidade militar. Então, nenhuma liderança, quero dizer, mesmo se seguíssemos as ideias de Gramsci, às quais eu meio que me oponho, eu preferiria ficar com a ideia de Lenin. Lenin usou o termo hegemonia para descrever a relação entre classes compatíveis, a relação entre a classe trabalhadora e o campesinato, não a relação entre a classe dominante e a classe trabalhadora, não a relação entre a classe capitalista e a classe trabalhadora. The working class, not the relationship between the capitalist class and the working class. But that's another matter. But today, mas isso é outra questão. Mas hoje, porque os próprios países imperialistas, essencialmente, têm que encarar a debilidade do capitalismo, essencialmente, o tempo do capitalismo acabou. E hoje a humanidade, tanto dentro desses países ocidentais, dentro dos países imperialistas e ainda mais fora dos países imperialistas, está pagando o preço para manter esse capitalismo funcionando. É isso que estamos vendo. E quanto mais cedo a humanidade em todos esses lugares, especialmente no mundo não ocidental, no mundo imperializado, acordar para isso e disser, precisamos criar sociedades capazes de enfrentar esses caras, melhor será para todos.
Sim, só para completar o que eu estava dizendo antes, o que eu estava pensando é que, dentro desse tipo de nova globalização que começou nos anos 90 e que vimos e que está meio que desmoronando e parece estar desmoronando neste momento, existe essa combinação de força e basicamente promessa. Então, dentro da OMC, dentro dos pacotes do FMI, ou mesmo em negociações bilaterais de comércio, havia momentos em que uma força mais explícita era usada. Isso vinha na forma de sanções. Vimos isso com o Irã, Cuba, etc, etc. E então havia países com os quais, claro, a portas fechadas, havia chantagem. Havia basicamente aquela conversa de nós vamos proteger sua segurança nacional, só nos dê essas concessões de investimento e assim por diante. Mas ainda assim, também houve promessas de que haveria entrada de capital, investimentos, transferências de tecnologia e acesso aos nossos mercados. E isso não é necessariamente, pode-se teorizar essas forças de uma maneira diferente, mas são forças muito distintas das forças de sanções, ameaças militares e assim por diante. O que estou argumentando de fato é que esses mecanismos mais baseados no mercado não estão funcionando como antes. E é por isso que há uma mudança maior em direção ao uso da força. Isso fica muito evidente se você observar cuidadosamente as negociações bilaterais que os Estados Unidos estão conduzindo. Com a Indonésia, por exemplo, o professor Zaitigos escreveu extensivamente sobre isso, que sob o pretexto de tarifas e do chamado déficit comercial, estão trazendo para a mesa direitos de investimento, direitos de patente, alfândega digital e controle de qualidade. Quero dizer, essas são questões que efetivamente não foram discutidas anteriormente no âmbito da OMC. Mesmo que você as dividisse em cestas laranja, amarela, azul, elas estavam fora do comércio. Eram investimentos e outras barreiras não tarifárias e assim por diante. Ou, na África do Sul, por exemplo, se você não gosta das posições deles sobre a Palestina, inventa histórias sobre esse genocídio branco e por aí vai. E depois argumenta isso no contexto de um déficit comercial. E isso nos mostra, de fato, que a hegemonia, quero dizer, na verdade não me importo se você chama de hegemonia ou não, mas que essa promessa de um mercado livre, que viria por meio das forças de mercado, se afastou dessas formas mais sutis para formas diretas de coerção. Esse é o argumento básico que estou fazendo. Sim, e você sabe, quero dizer, antes de tudo, me desculpe se te interrompi. Não foi minha intenção fazer isso. Só pensei em algo e achei que deveria dizer, mas enfim, minhas desculpas. Mas a ligação desses tipos de questões, você deve desregulamentar, etc., deve tratar melhor nossas corporações e respeitar nossos direitos de propriedade intelectual, todas essas coisas, sempre fizeram parte das negociações comerciais mesmo em tempos anteriores. Então, por exemplo, a OMC, curiosamente, foi criada em 1995 e todo mundo achava que ela iria criar, sabe, um mundo unificado, um regime mundial unificado de livre comércio. Mas, na verdade, isso não aconteceu. Curiosamente, o que isso acabou gerando foi um enorme número de acordos de livre comércio mini e plurilaterais, acordos de livre comércio específicos que seriam reconhecidos pela OMC. Mas, essencialmente, eles contornariam a OMC de várias maneiras. Toda vez que esses acordos de livre comércio eram firmados, os países ocidentais traziam esse tipo de coisa. Costumávamos dizer que esses não são acordos de comércio, são acordos de investimento. Porque, na verdade, são acordos para permitir que o capital ocidental entre e se estabeleça ali, etc. Mas o curioso é que, mesmo quando se trata de investimento, o capital ocidental não se mostrou hábil em investir em grande parte do mundo. Quero dizer, basicamente, se você olhar as estatísticas sobre investimento estrangeiro direto vindo de países ricos, se você olhar as estatísticas de investimento estrangeiro direto, o que você percebe primeiro é que a maior parte do investimento vai de alguns países ricos para outros países ricos. A ideia de que essas pessoas estão apenas atrás de salários baixos, por qualquer motivo, e podemos discutir isso, não se sustenta. Eles estão
tanto atrás de mercados quanto de salários baixos. E os mercados não estão disponíveis principalmente em países pobres. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você percebe é que, na medida em que eles vão para países do terceiro mundo, eles vão para certos locais favorecidos. Obviamente, a China esteve na vanguarda disso por muito, muito tempo e provavelmente continua lá. E então, alguns poucos países, talvez a Indonésia, talvez alguns outros, principalmente no leste asiático e, claro, na Europa Oriental, que é um caso muito especial porque foi absorvida pela União Europeia. Portanto, a ideia de que o imperialismo conseguiu tornar o mundo seguro para seus próprios investidores está, na verdade, errada. Ele não conseguiu fazer isso. Então, é muito complicado. Mas esses elementos sempre estiveram presentes. O que você está vendo agora é que, como o funcionamento normal de instituições como a OMC e todos os vários acordos de livre comércio não funcionaram, Trump está adotando uma abordagem país por país, dizendo, queremos que vocês façam isso, queremos que vocês façam aquilo. Mas mesmo isso, aliás, não vai funcionar. By the way, is not going to work. And it really shows you how much imperialism has... E isso realmente mostra o quanto o imperialismo se enfraqueceu. Em primeiro lugar, muitos países aderiram a esses acordos. O Reino Unido assinou um, como você sabe, o Japão anunciou um recentemente, a União Europeia anunciou outro, etc. Mas, francamente, todos eles foram feitos basicamente para dar ao Trump algumas manchetes para anunciar. Nada foi realmente definido. Quero dizer... É possível mesmo que Ursula von der Leyen obrigue os Estados-membros da União Europeia a comprar esta ou aquela arma? É possível que ela obrigue as empresas europeias a investir 550 bilhões de dólares, ou seja lá quanto ela disse que iriam investir. Tudo isso são apenas manchetes. Da mesma forma, o Japão fez um acordo com eles e prometeu fazer o que for possível. Mas é só uma promessa. Made a deal with them and they have promised to do whatever, but it is just a promise. It has not materialized. This is also... Isso não se concretizou. Tudo isso é para que Trump pareça estar cumprindo suas promessas. E as pessoas sabem disso. Então você recebe a oportunidade, depois pode fazer todos os acordos de bastidores. Portanto, mesmo onde ele parece ter tido sucesso, não está claro que eles realmente terão sucesso. Em segundo lugar, hoje, os Estados Unidos não estão em posição de impor seus interesses ao resto do mundo. Pense nisso. Os Azui, você sabe, Trump age como se os Estados Unidos fossem o mercado de última instância do mundo. Eles deixaram de ser isso há bastante tempo. Hoje, os Estados Unidos representam algo como, dependendo de como se conta, eu li um número de 10%. Depending on how you count it, I have read a figure of 10%, I have read a figure of 15.9%. Eu li um dado de 15,9% do total das importações mundiais. Não é um número pequeno, mas também não é enorme. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que para a maioria dos países do mundo, a China é seu parceiro econômico mais importante, parceiro comercial, etc. Portanto, eles têm alternativas. No que diz respeito à tecnologia, pelo que entendo, e não sou cientista, então se você tiver outra visão, por favor, me avise, mas essa organização, bastante linha dura, anti-China, com uma postura de Guerra Fria, o Instituto Australiano de Política Estratégica, tem esse rastreador de tecnologias críticas. E eles estão mostrando que, enquanto no início dos anos 2000, por volta de 2002, os Estados Unidos lideravam na maioria das tecnologias que estavam acompanhando, hoje a China lidera na esmagadora maioria delas. Ou seja, a situação praticamente se inverteu. Então, nesse sentido, acho que se você quer tecnologia e até mesmo se quer capital, os Estados Unidos não vão te fornecer isso. De vez em quando, você lê uma notícia de que os Estados Unidos vão investir ou estão oferecendo uma certa quantia de ajuda e o valor está na casa dos milhões. E no dia seguinte você lê que a China está fechando um acordo e os valores estão na casa dos bilhões, sabe? Então, a oferta dos Estados Unidos é muito fraca. Sabe, existe esse ditado do Larry Summers que algum ministro da Economia ou das Finanças estrangeiro disse para ele: preferimos lidar com a China porque quando conversamos com os chineses, ganhamos um aeroporto. Quando conversamos com os americanos, só recebemos uma palestra. Então, nesse sentido, eu acho que
Mas, voltando finalmente ao seu ponto, ou melhor, fazendo um último comentário sobre as questões que você levantou, acredito que a capacidade dos países do terceiro mundo de resistir às exigências americanas também está crescendo, principalmente por causa da China, é claro. Mas essa configuração não irá muito longe, a menos que os países do terceiro mundo não apenas façam parceria com a China, eles também precisam aprender lições com a China. Ou seja, como a China está organizando sua economia, sociedade e política, podemos replicar os bons elementos disso em nossas próprias sociedades? O que precisamos fazer? E eu acho que isso exige, sem dúvida, mobilização em massa. Há uma palavra que separa a China de praticamente todos os outros países do mundo: revolução. Eles fizeram uma revolução em tempos recentes. Uma vez em memória recente, o povo comum da China chamou seus governantes à responsabilidade. E eu acho que o resto do mundo precisa de algo assim. Um dos desafios espetaculares que a China impôs ao Ocidente é seu desenvolvimento tecnológico, porque um componente central da extração de excedente da periferia costumava ser o dinamismo e o avanço tecnológico em escala global, não apenas o excedente de capital. E a China perturbou isso de forma imensa. Isso deixou as elites imperiais muito nervosas em relação ao futuro. Eu queria discutir um pouco, por fim, as fraquezas, ou vamos chamá-las de fraquezas, dos países do sul global em se desvincular ou até mesmo resistir à dominação financeira global. E nesse ponto, concordo com você que a menos que ocorram grandes transformações internas nesses países, será muito difícil para eles resistirem, tanto individualmente quanto coletivamente. E um dos problemas aí é o seguinte: a adoção doméstica da ideologia neoliberal de livre mercado. Quero dizer, coisas como orçamentos equilibrados. Porque se você precisa se desvincular da dependência dos mercados financeiros internacionais, então precisa seguir um caminho de crescimento da demanda baseado em salários. E aí, diante da falta, digamos, de um grande estoque de capital, e essa é uma das definições dos países do sul global, o estoque de capital per capita é relativamente menor, o trabalho per capita é muito mais excedente. Então é necessário que o Estado intervenha para criar empregos, criar investimentos. Portanto, é preciso sair do quadro de orçamentos superavitários ou déficits limitados e assim por diante. Mas não estamos vendo isso. E algo que você disse antes, que a política internacional por si só não desencadearia esse tipo de transformação dentro dos países, eu acho que os problemas do sul global são, de modo geral, ainda maiores do que os da China. Voltando ao IDE, que faz parte da minha pesquisa, analisei a composição do IDE na China nos anos 1990. O que descobri foi que, inicialmente, de 92 a 97, mais de 67% do iena recebia vinha das economias do leste asiático, Japão, Coreia do Sul, Taiwan. Parte disso era, na verdade, capital doméstico interno, retornando ao país por meio de crescimento de round-tripping. Desculpe, você poderia repetir a data, por favor? 1992 a 1997. Este é o primeiro impulso de crescimento na China. Basicamente, isso ocorre após a chamada Viagem ao Sul de Deng Xiaoping, quando houve esse breve momento, depois do incidente da Praça da Paz Celestial, em que o elemento de livre mercado dentro do partido se tornou hegemônico. Mas então eles precisaram ser eliminados, e tiveram que fazer duas coisas. Primeiro, tiveram que afirmar que não seguiriam o caminho neoliberal, mas, ao mesmo tempo, não estavam recuando do tipo de reforma e abertura que haviam iniciado. Portanto, muitas mudanças estavam acontecendo nesse momento. Uma dessas mudanças foi, obviamente, um aumento dramático no investimento estrangeiro direto. E, muitas vezes, até eu mesmo presumia que grande parte desse investimento vinha dos Estados Unidos e da Europa. Mas quando eu realmente olhei os números, cerca de 12% vinha dos Estados Unidos e outros 15% vinham da Europa.
Esse também é o período em que a Índia está implementando reformas no mercado de capitais após o escândalo Harshad Mehta, por um lado. Então há muita pressão para aumentar a governança corporativa e a crise do balanço de pagamentos, que é ainda maior. E assim, a Índia está aumentando, entre aspas, a governança corporativa. Portanto, a Índia também está recebendo muitos investimentos qualificados em portfólio. Eles vêm principalmente dos Estados Unidos e do Ocidente. Mas a China está entrando nesse grande bloco de capital que está disponível, em parte, domesticamente dentro da própria China, o que muitas vezes é ignorado porque é redirecionado por meio de Hong Kong. Mas também muito capital vindo de chineses do exterior, além de fontes japonesas e sul-coreanas, já que esses países também começaram a terceirizar e migrar para alta tecnologia e assim por diante nesse momento. Portanto, meu argumento é que o leste asiático é relativamente mais rico, seja calculando em termos de disponibilidade de capital, população ou qualquer outro número de métricas. Eu já fiz isso. O sul da Ásia e a África são regiões mais pobres. E para desencadear transformações nessas regiões, o Estado é ainda mais necessário, a menos que se siga puramente o caminho neoliberal, que teve consequências devastadoras para muitos países. Quero dizer, na Índia eu diria que isso tem acontecido muito porque eles conseguiram de alguma forma atrair pelo menos fluxos de portfólio para estabilizar o balanço de pagamentos. Já que a Índia é um país grande, há um grande mercado e temos tido governos estáveis. Então, meu ponto, ou a pergunta para você, ou o que estou tentando discutir aqui, é que precisamos falar sobre não podemos nos contentar apenas com esses tipos de alianças internacionais que estão acontecendo dentro dos BRICS. Ao mesmo tempo, temos que dizer que nesses países precisam ocorrer transformações domésticas se realmente quisermos uma resistência ou uma alternativa ao imperialismo neoliberal e globalizado. Sim, e eu acho que, pode haver duas maneiras pelas quais isso vai acontecer. Uma é, claro, eu acho que idealmente seria realmente fantástico se tivéssemos uma organização popular de base forte. Talvez o CPM se tornasse uma organização de base realmente poderosa, de alcance nacional, isso seria fantástico. Mas eu acho que a outra maneira pela qual isso vai acontecer, até certo ponto, é inevitável. Em certo nível, a oferta ocidental é cada vez menor. Eles não podem oferecer mais. Então, essencialmente, enquanto a China pode oferecer mais, embora, é claro, existam limites. Hoje, eu diria que, por um tempo, na década de 2010, os empréstimos da China ao exterior foram realmente notáveis. Mas depois, a China também levou uma espécie de puxão de orelha porque muitos dos países para os quais emprestou não conseguiram pagar de volta. Então, a menos que haja uma transformação interna nesses países, de forma que eles consigam aumentar suas capacidades produtivas, usar os recursos que recebem da China de maneira eficaz e criar uma economia mais produtiva, capaz de pagar esses empréstimos, a capacidade da China de emprestar também ficará limitada. No fim das contas, a China não é algum tipo de rei Midas ou Creso que tem dinheiro de sobra para distribuir. Não, isso não é verdade. É o dinheiro arduamente conquistado pelo povo chinês, então eles não vão investir dessa forma. Então, eu acho que, por um lado, esses países precisam, mas ao mesmo tempo, os atrativos da China e a repulsa que o Ocidente está agora exercendo sobre o resto do mundo também vão desempenhar um papel. Quero dizer, embora talvez não haja uma revolução, cada vez mais esses governos serão pressionados. E é sobre isso que começamos falando. Começamos com essa ideia de que até mesmo o governo Modi, que adoraria correr para os braços de Trump, está sendo afastado de Trump. Então, cada vez mais acredito que esses desenvolvimentos históricos vão empurrar as sociedades para longe do capitalismo, porque não há nada a ganhar com isso. Não há absolutamente nada a ser ganho com o capitalismo e muito a ser ganho ao fazer pelo menos algo, como você sabe, adaptar às suas próprias circunstâncias, algo parecido com o que a China está fazendo.
E eu acho que, você sabe, o mundo pode ser levado para esse caminho de forma relutante ou forças políticas no mundo que sejam capazes de enxergar que essa é a única opção, vão aproveitar a oportunidade para mobilizar o povo e dizer, é isso que devemos fazer. Essas são as duas opções. Então, o mundo pode chegar lá depois de muita miséria e sofrimento, ou pode chegar lá com menos miséria e sofrimento. Essas são as duas opções, sim. Sim, há algumas manifestações disso. Quero dizer, o discurso do Modi, claro, ele não está sendo totalmente sério, mas ele está dizendo que teremos que comprar mais produtos indianos. Basicamente dizendo que não podemos depender dos mercados externos para sempre. Mas claro, ele não está falando sobre mudanças nas políticas tributárias. Não está falando sobre mudanças nas políticas fiscais. E isso terá que acontecer eventualmente se essas coisas forem levadas adiante. Ou até mesmo o financiamento para saúde e educação, que tem sido vergonhosamente baixos na Índia. Pode continuar. Se me permitem, só quero dizer que o Modi subir no palanque e dizer que temos que comprar produtos indianos é ridículo. Não é como se a Índia tivesse tido tanto sucesso em exportações. E de repente, agora os Estados Unidos estão colocando... Nós temos sido péssimos em exportações. De modo geral, as exportações, como porcentagem do nosso PIB, estão entre as mais baixas de qualquer grande país. Então não é como se a Índia estivesse indo tão bem assim. Mais uma vez, o Modi só fala o que soa bem. Ele é muito parecido com Trump, só quer se mostrar. Mas sim, acho que nesse cenário, acho que no resto, sim, concordamos e não falamos sobre isso. Mas uma das coisas principais será a imposição de controles de capital sempre que uma transformação desse tipo acontecer. E eu acho que precisamos falar cada vez mais sobre controles de capital, porque a menos que as pessoas comuns, incluindo o intelectual comum, entendam que são necessários controles de capital, você não vai conseguir implementá-los. Hoje, pessoas de classe média instruídas, na maioria das partes do mundo, esperam um estilo de vida cosmopolita. Elas podem até alcançá-lo eventualmente, mas nesse período inicial de transição, quando você está enfrentando as dificuldades de criar uma economia socialista, simplesmente não pode permitir isso. Então, essa ideia de vou conseguir moeda estrangeira e meu filho vai estudar no exterior e minha filha vai fazer negócios fora, isso não vai acontecer. Você vai ter que se comprometer novamente com a economia do seu próprio país, como já fomos comprometidos no passado. Não faz tanto tempo assim. Nada de ruim vai acontecer. Mas talvez isso seja uma outra discussão. Quer dizer, essa é uma grande discussão. E um dos motivos pelos quais a Índia não pode se afastar dos Estados Unidos é sua recente dependência do mercado de ações. Veja o efeito dessas negociações tarifárias no mercado de ações indiano. Está literalmente despencando. A rúpia está caindo para uma mínima histórica e as pessoas estão perdendo dinheiro na bolsa. Cada vez mais jovens de classe baixa ou média estão investindo nisso. Ou seja, esses não são investimentos reais, mas eles estão colocando dinheiro no mercado de ações e estão perdendo esse dinheiro. E isso também faz parte do motivo pelo qual, você sabe, é difícil se afastar disso. Quero dizer, as mudanças tecnológicas também desencadearam essas transformações. Por exemplo, o surgimento de aplicativos em celulares. Os gurus do mercado no YouTube e em outros lugares chegam até você e dizem, coloque 10 mil rúpias e isso deve virar 20 mil rúpias. Ou seja, tem muita coisa acontecendo. Até a SEBI teve que intervir e dizer, não participem desse mercado de derivativos só porque parece interessante. Você pode usar uma pequena quantia de dinheiro para apostar para onde o mercado vai, mas há grandes investidores institucionais internacionais participando ali, que podem usar algoritmos e toda uma gama de recursos tecnológicos para manipular os preços, e você acaba perdendo dinheiro.
Mas a menos que você restrinja esses mecanismos, a menos que se torne menos dependente do capital internacional, pelo menos no curto prazo, quero dizer, se você conseguir acessar o tipo de mecanismo de IDE que vem com compromisso de longo prazo e transferência tecnológica, tudo bem. Quero dizer, foi isso que a China fez. Mas, no fim das contas, você precisa contar o tipo de medidas que a China adotou naqueles anos. Caso contrário, é muito difícil. A gente fazer política, essa católica público, somos anti-americanos, mas não consegue o segmento e desacoplamento do núcleo imperial. Exatamente. E também, claro, quero dizer, você sabe, pode-se dizer que a tecnologia está criando esse tipo de, sabe, o aumento dos investidores de varejo por causa da tecnologia, mas não é só isso. É também sobre como a tecnologia é regulada ou não regulada. E isso é uma parte muito, muito grande da questão. E claro, o investidor de varejo, se não me engano, você pode ter uma memória melhor. Mas na época em que saiu o relatório Hindenburg sobre a Adani, acho que foi o Modi ou alguém assim, alguém bastante proeminente, que basicamente disse que os investidores de varejo deveriam continuar investindo nas ações da Adani. E eu não lembro dos detalhes, mas foi uma exploração aberta desses investidores de varejo. E esses investidores de varejo são frequentemente, como você mesmo disse corretamente, os mais vulneráveis. Eles não podem, sabe? E eles terão os a ganhar e os primeiros a perder qualquer alta ou queda no mercado. Então, eu acho que isso é realmente problemático. E a ideia, parte do motivo, aliás, tanto em países ocidentais, onde você deve se lembrar do caso GameStop e tudo mais, esse fenômeno todo de investidores de varejo entrando em massa nesses mercados, nessas empresas meme e por aí vai, esse fenômeno existe, na medida em que existe por causa de fatores tanto de atração quanto de empurrão. O fator de empurrão é que há tantas pessoas sem possibilidade de emprego digno que acham que isso é uma forma de ganhar a vida. E, claro, o fator facilitador é que governos como os dos Estados Unidos ou da Índia, que não estão nem aí para o destino das pessoas comuns, permitem que essas coisas continuem sem regulação. Você não vê a mesma coisa na China. Eu não acho. Um truque publicitário muito comum desses promotores da participação no mercado financeiro é: no mundo de hoje, você não pode depender apenas do seu emprego. Você precisa ter fontes alternativas de renda. Sim, o que está completamente normalizando empregos ruins, condições ruins, salários ruins, está normalizando isso. Sabe, é isso que você deve esperar. Com certeza. Esta foi uma discussão fantástica, professor Tsai. Muito obrigado pelo seu tempo e tenha um ótimo restante de dia. Muito obrigado, Jyotishman. Eu também gostei muito. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo até agora e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se você não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se.